Mudando aqui um pouco do assunto, até essa semana a gente teve bastante tema ali envolvendo Trump, né, nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, de fato, utilizarem ali tarifas elevadas, principalmente como forma de pressionar, tentar pressionar a Dinamarca pela aquisição da Groenlândia, quais seriam as implicações ali para a relação transatlântica, para a estabilidade da OTAN? Esse cenário, de alguma forma, ele poderia estrategicamente favorecer a Rússia? Olha, essas são as bravatas do Trump, né, que ele sempre faz, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, justamente internacionalmente falando, mas a alegação é bem interessante, né, Paulo? Porque se nós olharmos os próximos 50, 100 anos, se você olhar para o futuro dos seus netos, uma das coisas que a gente observa como uma movimentação internacional é justamente o fato de que o mundo está querendo reviver a questão dos grandes impérios. Então a gente tem um grande império na Rússia, tem um grande império na China, na América do Norte o Trump pretende falar e começar a estabelecer isso, porque se você pensar, se ele integra Canadá e Groenlândia, ele cria ali um império enorme, o maior país do mundo que você teria existido com recursos econômicos e minerais como você não teria em nenhuma outra parte do mundo, que hoje em dia você tem na Rússia, por exemplo. Então, esta dinâmica de falar de grandes impérios é uma coisa que prevalece e que muita gente entende que é um futuro que nós podemos vislumbrar. Então, até faria um sentido ali ele querer incluir Canadá, esse tipo de coisa. Só que no contexto atual, como nós vivemos naquele mundo pós-Westfália, em que você tem estados soberanos, qualquer tentativa de intervenção ou invasão do outro estado é considerado ilegítimo, não é? Toda atuação contra a Ucrânia é justamente o fato de que a Rússia colocou as regras de direito internacional de não ter expansão territorial justamente por causa disso. Então ele poderia comprar a Groenlândia, né? Parece que na própria Groenlândia existe um movimento ali de querer autonomia, os Estados Unidos já têm uma base militar na Groenlândia, isso é um problema sempre para um país quando tem uma base militar dos Estados Unidos ou qualquer outro país no seu território, porque ele perde a soberania. Mas a questão ali é justamente essa, ele vai comprar a Groenlândia ou vai invadir? Se ele invade, vamos pensar assim, a Dinamarca é parte da OTAN, o Canadá também é parte da OTAN, então ele estaria entrando em guerra contra a organização que os Estados Unidos criaram, justamente, imagina assim, né? Se a OTAN entra no princípio de que o ataque a um é um ataque a todos, os Estados Unidos atacam o Canadá ou atacam a Dinamarca, a própria OTAN teria que lutar contra os Estados Unidos nesse processo todo. Então, é uma ideia meio estapafúrdia que ele inventou, mas obviamente que eu sempre falo isso, né? O fato é que com isso Trump apaga cada vez mais a figura de Joe Biden. Né? Hoje em dia ninguém sabe, se você perguntar quem é o presidente dos Estados Unidos, todo mundo fala que é o Trump já, e ele nem assumiu, né? Ele foi certificado esta semana e ninguém sabe justamente mais do Biden. Ele sumiu e evaporou nesse processo todo porque Trump simplesmente tomou conta do noticiário, não só nos Estados Unidos, mas internacionalmente falando, e esse aí é um dos exemplos disso. Agora imagina só se todo mundo começar a pensar da mesma maneira. Logo, logo nós vamos ter os argentinos, com a questão das Falklands, né? Nós vamos ter essa situação, e o Brasil poderia muito bem invadir a Guiana Francesa, dizendo que aquilo é parte do território que deveria ser incorporado ao Brasil por uma questão estratégica, particularmente considerando que a Guiana tem muito petróleo também. Então, são coisas assim que a gente começa a levar, se você coloca uma lupa em cima e expande, você entende o absurdo da questão. Mas, se nós pensarmos aí numa construção de grandes impérios, daqui a 200 anos, os seus tetranetos, talvez possa ser uma coisa que aconteça.